Agora, nós falamos bem no comecinho dessa live que existe um grande problema, que é que aquilo que a gente vê não tem como desver, né? Não tem como desver. Sabe quando você está no computador, você fez um negócio errado, você dá um Ctrl Z, né? Fez um negócio errado, na hora você, pá, Ctrl Z. Ah, desfez. Né? É o desfazer. Acho que a melhor coisa que inventaram na informática é você poder desfazer. Você cometeu um erro, você desfaz. Ah, voltou ao normal, né? Quem dera a gente tivesse isso na nossa vida. Você cometeu um pecado, você fosse lá e Ctrl Z, desfez. Mas a gente não tem isso, porém nós temos o sacramento da confissão, da reconciliação. Olha como Deus é bom, né? Você cometeu um pecado, você se arrependeu profundamente, você fez um firme propósito de não mais pecar, de mudar de vida, você procura um sacerdote, você confessa o seu pecado, ele vai te dar uma penitência para cumprir em reparação àquele pecado que você cometeu e vai te dar a absolvição. É o próprio Cristo que te perdoa. Então não tem Ctrl Z, mas tem o sacramento da reconciliação. Agora, os olhos são a janela da alma. Tudo que você vê fica gravado no seu subconsciente. Eu, como já não tenho uma memória muito boa, né? Com o passar dos anos eu estou perdendo a minha memória, então tem coisas que eu esqueço muito fácil. Muito fácil. Mas tem coisas, gente, que eu confesso para vocês, que eu vi quando eu era criança e que essas imagens nunca mais saíram da minha cabeça. E são imagens feias, são imagens que eu não deveria ter visto, né? Que eu vi e agora não tinha mais como desver. E você que está assistindo a live vai concordar com a gente, né? Você também deve ter cenas assim que você viu há muitos e muitos e muitos anos atrás e que volta e meia você lembra, né? De alguma coisa te faz lembrar, porque não existe esse botão de desver, né, as coisas, e existe um prejuízo muito grande para a salvação da nossa alma, né, de todas essas imagens que nós vemos ao longo dos anos, né, na nossa vida, e principalmente longe de Deus, né? Enquanto a gente tinha uma vida assim que não era uma vida próxima a Deus, né, uma vida até desregrada, enfim, em vários sentidos, a gente viu muitas imagens, né, que não deveriam, e existe um prejuízo muito sério, muito sério. Nós falávamos sobre isso esses dias, né, meu bem? Isso. A respeito de imagens que a gente viu até quando era criança, coisas proibidas que a gente não devia mesmo ter visto, mas que naquela época lá de 1980 já era diferente, né? As coisas que aconteciam naquela época era tudo muito diferente. Então, a gente vê um grande prejuízo para a salvação da nossa alma. E aqui em casa a gente já combinou, né? Quando nós estamos andando na rua, nós dois sozinhos, se por um acaso aparece alguma coisa feia, né? Como, por exemplo, um homem sem camisa, ou uma mulher seminua, né? Aparece alguma coisa, uma dessas aberrações, cheia de tatuagem, cheia de piercing, cheia de coisa que não dá para identificar direito o que é, né? Se eu vi que eu fechei desviei meu olho, não dá para desver, né? Eu nem comento com a Carol, nem digo para ela, olha lá aquilo lá, porque se vai prejudicar a mim, eu não quero que prejudique a ela também, e vice-versa. Às vezes ela vê alguma coisa, depois que passou ela comenta, olha, eu vi um negócio tão esquisito, mas nem falei para você ver. Ai, muito obrigado, ainda bem que você não falou para eu ver, porque realmente a gente não quer ver esse tipo de coisa. Só que, gente, como é que nós vamos fazer? Alguém dá uma sugestão aí. Como é que se faz, né? Você vai se isolar, você vai morar no meio do mato, né? Você vai morar no meio de uma montanha, você vai ser um ermitão, como Santo Antão, né? Encontrar uma caverna em algum lugar aí no meio do mato, em cima de uma montanha e vai viver lá? Infelizmente, hoje em dia não há mais possibilidade para isso, e principalmente dentro do nosso estado de vida, né? Que nós somos casados, tem filho, e o nosso projeto de evangelização através da internet, nosso projeto de ir à Santa Missa todos os dias, né? Então a gente tem que conviver em sociedade, né? E tem que conviver. Então você pode procurar, por exemplo, frequentar uma igreja que seja mais bonita, né? Que te
remeta ao belo, que eleve a sua alma. É um ponto que você pode fazer. Ah, na sua paróquia não tem? Procura uma paróquia mais distante. Na minha cidade não tem? Se muda. Ah, não dá para se mudar, professor, é muito difícil. Eu me mudei 1.300 quilômetros. Eu morava em Itajaí, Santa Catarina, e vim aqui para Bom Jesus do Itabapuana por causa disso, né? Para procurar o belo, né? Aí o que acontece? As igrejas que a gente frequentava lá, além dessa arquitetura diferenciada e nova, moderna, cheia de neon, né? As pessoas que frequentavam a igreja, que estavam ali na Santa Missa, também estavam mal vestidas. Também estavam levando os outros a pecarem, porque estavam expondo seus corpos dentro da igreja, durante a Santa Missa, né? E também, fora essa questão do olhar, nós temos outros sentidos, né? Como, por exemplo, o ouvir. É um barulho dentro dessas igrejas que é indescritível. Eu não sei como é que a gente conseguia suportar aquilo. Porque as pessoas entram na igreja e começam a conversar. E uma conversa com a outra aqui, outra conversa com a outra ali, alto, falando como eu estou falando aqui com vocês. Como Nosso Senhor está lá no sacrário, eu não estou nem aí para Nosso Senhor. Eu estou aqui conversando com meu amigo. E aí todo mundo, 800 pessoas, 1.000 pessoas na missa de domingo, falando ao mesmo tempo, ora, viram um barulho que você não consegue identificar nada. Aqui a gente entra e tem silêncio do início ao fim da Santa Missa. Às vezes na missa de domingo tem um bebezinho que chora lá atrás, você escuta perfeitamente o choro do bebezinho, por quê? Porque o resto está tudo no mais completo silêncio. Né? Isso também colabora muito, né? Para a elevação da alma, não é mesmo? Também, exatamente, está ligado com a busca das virtudes, né, das pessoas, porque se elas vão à igreja, né, e elas não são, assim, orientadas, né, inspiradas a manterem o silêncio, né, a buscarem as virtudes, acaba o quê? Todo ano é a mesma coisa, a gente vê pessoas católicas seminuas na internet, postando foto ali com, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou um outro versículo bíblico ali para ilustrar né, aquela pouca vergonha. Né? Então, você vê esses dois lados assim que acabam sendo em decorrência também, né, dessa falta de beleza, né, que a gente não encontra mais um referencial de beleza nas igrejas modernas hoje em dia. Então, essa falta de beleza acaba fazendo as pessoas também perderem o seu próprio senso de beleza, né? Uma mulher que acha que é bonito ela postar foto só de biquíni, né, assim, de cima para baixo, né, com selfie, assim, e bota um versículo bíblico. Né? Todo ano é a mesma coisa. Bom, Carol, que você falou de internet, porque assim, eu estava falando sobre o que a gente pode fazer. Aí a primeira dica que eu dei foi para que a pessoa fosse para uma paróquia, né, que remetesse ao belo. Né? Mas assim, no nosso dia a dia, você tem que sair de casa para ir na padaria, você tem que sair de casa para ir no mercado, você tem que sair de casa para ir no postinho de saúde, pegar uma ficha para consultar com o médico. E aí você vê aquelas pessoas todas mal vestidas, aquelas coisas todas, como a gente já falou, não tem como desver, mas tem como você evitar a exposição. Isso é muito importante, tá? Então, eu cheguei num ambiente, tem uma pessoa mal vestida, eu vi, porque eu não sou cego, eu vi, mas agora eu desvio o meu olhar, eu concentro no que eu estou fazendo, no papel que eu tenho na mão, né? Ou tiro o rosário do bolso, começo a rezar, não olho mais. Eu vi, foi uma vez só, você não volta o seu olhar para lá e pede a Deus Nosso Senhor que tire aquela imagem do seu olhar, né? Isso é importante. Tá?